Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aí dando continuidade, né, nas nossas aulas, né, do curso de Inspetor de Controle Dimensional, né, o controle de qualidade, ok? É, Vamos, né, na aula de hoje, né, fazer uma revisão um pouquinho mais ampla do que vimos até agora, tá? Então, nosso intuito, né, é que vocês, né, recapitulem, né, de uma maneira um pouco mais profunda, né, para a gente prosseguir, né, no conteúdo de desenho técnico, tá? Ok? Então, vamos, né, para a nossa aula de hoje, né? Já deixa aí o seu like, tá? Se, né, se tiver aí alguma dúvida, vamos ter o nosso chat online, tá? Para vocês deixando as suas dúvidas, tá ok? Deixe aí também o seu, né, o seu boa noite, seu boa tarde, né? Quem está nos acompanhando de Angola, né, quem está nos acompanhando aqui do Brasil, nossos alunos ou nossos convidados, tá bom? Sintam-se acolhidos aí, né, para mais uma aula aqui no nosso canal, tá ok? Então, né, para nossa aula de hoje, ok? Nós vamos aqui, né, recapitular um pouquinho, né, do que vimos, né, em várias aulas anteriores, tá? Principalmente desde quando nós falamos de projeções ortográficas, né? Das vistas, né? Geradas por essas projeções, né? E comparando também, né? Com as perspectivas isométricas, né? Vamos recapitular isso também. E claro, né? Vamos ali entrar e relacionar com os tipos de cortes que nós vimos, ok? E nós vamos complementar, né, o conteúdo de hoje, né, falando ali de achuras e também indicações de materiais no desenho técnico, tá ok? Então, vamos seguindo. A primeira coisa que eu quero recapitular com vocês, tá? É sobre perspectivas, tá? Então, o que que nós falamos? Perspectivas, né? São, né, as imagens geradas tridimensionalmente, ou seja, em três dimensões, tá? Então, reparem as imagens abaixo. Nós vemos ali e percebemos, tá, que elas têm largura, comprimento e profundidade, tá? E como nós passamos isso para o papel, né? Para o papel, nós podemos passar ali de várias maneiras, né? Só temos que ter o cuidado que cada lado dessa peça tem uma vista diferente, ou seja, podemos observá-la de várias maneiras, né? Pela lateral, pela parte superior, pela parte frontal, tá? Foi isso que nós trabalhamos, né? Quando falamos ali, né, da perspectiva isométrica. Eu preciso representar cada lado proporcionalmente. Por isso, a melhor maneira de fazer isso, né, seria com as perspectivas isométricas, tá? E a perspectiva isométrica, né, como a própria palavra iso significa, né, são medidas iguais, né? No caso, nós comentamos, né, bem no início do nosso treinamento nessa disciplina, né, nesse módulo, tá? Que essas imagens, né, geradas de sólidos geométricos têm a configuração de 120 graus. Tá? Então vocês vão lembrar que nós traçamos um eixo, né, de 120 graus ali, falando que eram os eixos isométricos. Tá? É essa o desenho em 3D que nós vemos muitas vezes acompanhado nas plantas, né, nos desenhos técnicos que nós vamos executar a leitura, ok? E, né, nós tratamos ali, até mesmo fizemos alguns exercícios, tá? Tivemos aí um acompanhamento passo a passo de como se observava cada uma dessas faces,
tá? Então, isométrico, quando a gente fala em perspectiva isométrica, tá? Nós estamos falando de um desenho que representa, né, um objeto em 3 dimensões. É diferente de projeção, tá? É isso que eu quero ressaltar inicialmente na aula de hoje, tá? E é uma coisa que nós estamos, né, também falando, que vamos aproveitar uma superfície bidimensional, ou seja, essa imagem, sendo em 3D ou sendo nas projeções, serão feitas num papel. Tá? Então só teremos 2 dimensões para representar, né, uma figura que tem volume, né, que tem 3 dimensões. Tá? Então são 2 formas que nós vimos. A primeira é perspectiva isométrica. Ok? Então vocês reparem, né, que nós vamos pegar o caso desse cilindro. Ok? Esse cilindro, né, quando eu pego o isométrico, tá, eu penso em fazer as projeções ortográficas conforme o método mongiano, que nós vimos também em aulas anteriores. E que isso nos diz? Nos diz que, né, nós temos 3 planos de projeção. Tá? E desses 3 planos de projeção, né, temos aqui o primeiro, que é o horizontal, ok? Temos o segundo aqui, que é o frontal, e temos o terceiro aqui, que vai ser o lateral. Tá? É como se a peça ou o modelo que estaríamos observando, né, ficasse parado dentro de uma caixa e nós observarmos de 3 posições diferentes. Tá? Projetando, né, o que nós vemos sobre a superfície, né, atrás do objeto. Ok? Essa é a projeção que nós chamamos primeiro diedro. Tá? Então, só para vocês terem ideia, né, do que nós estamos falando. Quando nós falamos em diedro, né, nós consideramos que se dividirmos o espaço em 4 partes, teremos 4 quadrantes. Tá? Então teremos um primeiro quadrante, tá? Um segundo quadrante, ok? O terceiro quadrante abaixo, tá? E o quarto quadrante, tá? Para alocar a peça. Tá? Ou seja, aqui são planos, então a gente entende que isso aí seria infinito, né? Então seria uma coisa mais ou menos, né? É como se fosse um tampo de uma mesa ou uma parede, tá? Ok? Então vamos supor que eu aloco essa peça no primeiro quadrante. Tá? Esse primeiro quadrante nós chamamos, na verdade, de primeiro diedro. É o padrão mais adotado no desenho técnico. Existe outro? Sim. Tá? Além do, né, primeiro diedro, que vai ser o foco do nosso treinamento aqui, tá? Existe um padrão americano, tá, do terceiro diedro, porém, né, só é utilizado, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e está em desuso, aliás, tá? Porque o padrão adotado internacional é o primeiro diedro, tá bom? No caso aqui do segundo e do quarto, né, eles não são utilizados, tá? O que muda, né? A lógica que nós estamos trabalhando agora vai ser toda em cima do primeiro diedro, porque fica mais fácil de vocês entenderem. No terceiro diedro, a lógica muda. É como se todos os planos estivessem antes da peça. Tá? Então, em vez de eu projetar na parte frontal, eu projetaria antes. Em vez de projetar na parte horizontal abaixo, eu projetaria antes, na parte superior. E na parte lateral também, não seria na lateral esquerda, seria na lateral direita, seria antes da peça. Tá? Esse conceito aqui, né, inverte todas as, né, projeções, os planos de projeções. Eles ficariam ao contrário. Ok?
É como se você observasse primeiramente o plano de projeção, né, para depois observar a peça. Nós fazemos o contrário. Primeiro nós observamos a peça e depois tem o plano de projeção, tá? Para todos os planos. E isso nós também trabalhamos essa ideia nas aulas anteriores, ok? Seguindo então, né? No plano horizontal, com essa ideia, nós vamos obter o que nós chamamos de vista superior, tá? Então, imagine aqui, ó, né? No plano horizontal, nós temos a vista superior. Como está abaixo, né? A vista superior fica abaixo, tá? Lembra que, né? Nós observamos pela superior, por isso vamos representar na parte inferior, tá? Pela frontal, né? É o plano frontal, como o próprio nome já diz. Olhando pela frente, nós projetamos, né? Na parte, né, frontal do nosso, né, plano de projeção. E pela lateral, né, vou até mudar a cor aqui do canetão, né, também, né, primeiro observamos a peça e depois projetamos, fazendo a vista lateral. No caso, observamos pela esquerda. Então, é vista lateral esquerda, ok? E a vista lateral esquerda fica à direita da frontal. Então, reparem que vista frontal é a referência para colocar tanto a vista lateral esquerda quanto a vista superior. Mas nem sempre todo desenho técnico vai apresentar as três projeções, porque muitas vezes o elemento é tão simples que numa única, né, às vezes uma única projeção já, né, já é suficiente para colocar todos os detalhes. Tá bom? Vamos verificar quando, né? A gente não exemplificou ainda quando se utiliza uma vista, duas vistas, né? Ou quando é necessário usar até mais de três vistas, porém com vistas auxiliares, ok? O que seria então essa projeção? Vamos tentar entender um pouquinho, tá? Como seria os valores e as distorções dessas projeções. Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, essa reta AB. Tá? Então temos aqui, ó, citada aqui em verde, né? A reta AB. Tá? Ela tem um comprimento x, só que ela está oblíqua. Imagine que essa mesma reta B, tá? Do mesmo tamanho, eu também consiga fazer ela numa outra posição horizontal. Tá? Mudei a cor para vermelho, só para vocês saberem, mas ainda é o tamanho x. Tá? Ainda, imaginem essa mesma reta numa mesma posição AB, aqui ressaltando em azul, também no valor x, só que perpendicular, ou seja, na vertical. Tá? No plano de projeção, né, independente se é o plano horizontal, lateral ou, né, o frontal, né, quando nós vamos projetar, né, vocês lembram que nós comentamos das linhas de projeções? Vou colocar as linhas de projeções, somente uma setinha para indicar elas aqui, ó. As linhas de projeções, elas têm que seguirem perpendiculares ao plano, tá? Então vejam que elas fazem 90 graus em relação ao plano de cada ponto dessa aresta, tá? Então, dependendo de cada caso, né, essa linha AB em verde, né, ela vai ser distorcida, ela vai aparecer menor na projeção. Tá? No caso aqui, né, a mesma linha, se ela estiver horizontal ao plano, ela vai aparecer, né, na mesma grandeza, ou seja, do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho x. Tá? Mas aqui, no exemplo da linha verde, eu tenho menos x ao visualizar esse plano. Tá? Esse plano eu vou ter menos x. Ok?
E se vocês perceberem, se tiver perpendicular, eu não tenho nem o X ali, eu tenho somente um ponto. Só tenho uma referência de um ponto aqui. Por quê? Né? A projeção foi sobreposta entre A e B. Quando eu olhei o ponto A, ele estava logo, né, acima do ponto B. Então, a projeção aqui, né, foi em cima. Tá? Isso nós vamos imaginar que num objeto, num modelo, né, tem várias linhas em vários ângulos, né, formando várias direções em relação ao plano. Tá? Por isso que, né, às vezes se torna difícil relacionar uma vista com a outra. Mas vocês têm que ter essa noção, que às vezes uma linha que você vê numa vista, ela pode em outra vista estar distorcida, tá? Ou mesmo nem aparecer, né, numa outra vista. Lembra que nós já estamos relacionando com as, né, projeções e não com o isométrico, tá? No isométrico, nós vamos verificar linhas em várias direções também, ok? Aqui já dá para ter uma noção, né, dessa formação das vistas e também do que, né, convencionamos como rebatimento dessas projeções, tá? Então, lembra que, né, o plano, né, a dinâmica de uma projeção visa que nós colocamos no mínimo 3 vistas, né, num plano ali paralelo. Então nós temos que imaginar um rebatimento desses planos, tá? E aqui dá para perceber, né? Eu trouxe aqui, né, uma imagem um pouco mais complexa desse rebatimento, porque nós estudamos na aula anterior somente o rebatimento, né, do plano frontal, ok? Do plano lateral e do plano horizontal. Se fôssemos considerar todos os planos, ainda teríamos o plano posterior, tá? Que é o que fica aqui. Eu vou colocar em outra cor para vocês distinguirem, tá? Esse plano posterior ele não é muito utilizado, tá? Por quê? Porque no plano frontal já tem as informações, né, que seriam pertinentes. Esse outro plano lateral também já foi representado uma lateral, eu já tenho as informações pertinentes. E no plano, né, que seria aqui, né, superior, também já fizemos isso, ok? Então não seria necessário repetir essas informações. E a gente vai perceber em vários momentos da nossa dinâmica, né, que o desenho técnico não tem o objetivo de fazer redundância, ou seja, repetir informações no desenho. É por isso que normalmente se usa 3 vistas, tá ok? A mesma coisa aconteceria no primeiro diedro, só que daquela dinâmica invertida, tá? Bem, né? A partir do momento que nós entendemos o que é rebatimento e vistas, nós começamos a estudar, né, há 2 a 3 aulas anteriores, ok? A formação e o detalhamento dessas vistas. E um dos detalhes que nós vimos foi o corte, ok? Beleza, pessoal? Então, vocês que estão aí nos acompanhando, né? Boa noite para quem chegou aí nesse momento, para quem, né, chegou posteriormente à nossa aula, tá? Eu já verifiquei nas aulas passadas que vocês tiveram algumas dúvidas, tá? Referente aí à vista frontal, lateral e superior, tá? Então, por isso que eu trouxe novamente esse conteúdo, tá ok? Para fixar bem, né, o nosso conteúdo. Mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, né, não deixe de comentar que nós também podemos abordar nas aulas futuras, tá bom? Mas vamos continuar só para a gente não perder aqui o nosso raciocínio, beleza? Tá, e não esqueçam de deixar aí também, né, o seu nome aí e registrar no nosso canal, tá bom? Vimos que, né, no caso dos cortes, né,
eles são sempre ali acompanhados da representação, tá? E lembrando, são cortes, quando a gente fala em corte no desenho técnico, né, é um corte imaginário, não é a peça realmente cortada, tá? É uma facilidade para visualização dos elementos internos que estão ocultos, né? Esses elementos internos ocultos, nós já vimos também em aulas passadas que elas seriam representadas, ó, por linha tracejada, né? Ok? Não posso representar um elemento interno com linha contínua. Só posso colocar linha contínua, né, quando eu tenho elementos visíveis ali na superfície que eu visualizei. Né? Se eu perceber alguma superfície interna que tem arestas ou contornos, eu preciso representar com a linha tracejada. Porém, também vimos uma regra, né, de cotação, que eu não posso, por exemplo, colocar cota numa linha tracejada. Aquela lógica, né, que a gente pensa, se está oculto, como que eu vou cotar algo oculto? Ok? Eu só posso cotar linha contínua. Só posso colocar as linhas de cotas em linha contínua. O recurso para nós transformarmos a linha que é tracejada em linha contínua, né, é o corte, tá? É um dos recursos, ok? E nesse caso, né, nós temos um item que é a representação do corte, quando eu tenho as rachuras, tá? E outro caso é quando eu tenho a indicação do corte, que é onde eu imagino, né, esse corte hipotético, tá? Ok? Então eu vou imaginar o corte aqui, ó, onde está indicado, tá? Então sempre eu vou ter uma indicação, né? E vai ter uma linha diferenciada com duas setas, né? E acompanhado de duas letras maiúsculas. Pessoal, dependendo do desenho, né? Pode ser que não haja nenhum corte, ou pode ser que haja, numa mesmo desenho, até dezenas de cortes, dependendo da montagem. Aí não dá para fazer em uma única vista. É quando nós utilizamos um recurso de vistas auxiliares, tá? E as vistas auxiliares, é interessante que vai seguir um padrão parecido com esse, ó. Vai estar indicado no desenho, tá? E vai ter indicações do corte com, né, a letra ali, né? Por exemplo, corte AA, corte BB, corte CC, DD e assim por diante. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vemos também, né, aproveitando essa ilustração, que o corte ele pode ser imaginado tanto na vista frontal, quanto na vista superior, quanto numa vista lateral também. Tá? E reparem que aqui, né, tanto a ilustração ressaltada aqui quanto a mais clara, né, é a mesma peça. O que mudou? Mudou o corte, a localização do corte. Tá? Uma foi numa posição transversal, né, com a horizontal, e a outra foi numa posição transversal com, né, a parte vertical ao invés da horizontal. Tá? Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá? Também quando nós verificamos, né, e começamos a estudar corte, nós vimos que, né, normalmente pode ser ter um único corte, tá? Esse corte seja imaginado na peça toda, então temos um corte total, né? Ou um corte, né, completo também é chamado, tá? Porém, podemos ter um caso, né, que é esse caso que nós estamos ressaltando aqui, de ter dois cortes representados, tá? E claro, né, teremos, né, duas representações também, tá? Então temos aqui, ó, na mesma figura que é a vista superior, temos duas indicações do corte, tá? E a representação
né? Tá aqui na vista frontal, tá? E também uma outra na vista lateral, tá? Pode-se haver mais de um corte. Só que muitas vezes, aqui um outro exemplo de dois cortes, né? Corte AA e corte BB, né? E se fosse necessário fazer três cortes? Aí fica um pouco complexo. Então a gente começa a usar uma outra regrinha aí, que é o corte composto. Quando eu represento, né, praticamente aqui a ideia é representar numa única vista. Aqui, por exemplo, eu tenho uma vista frontal, sempre acima é vista frontal, tá, pessoal? E sempre abaixo é vista superior. Ok, já vimos também esse caso, tá? Opa, deixa eu só, né, colocar aqui, ok? E nesse caso aqui, né, aproveitar para trocar a cor aqui do canetão, nós temos um corte que seria nessa, né, posição, e outros cortes que seriam paralelos, tá? E esses, né, cortes foram representados numa única vista. Então, a princípio, né, podemos pensar que eles são cortes totais, porém não tem esse alinhamento para fazer um corte total nos elementos dessa imagem, dessa figura. Isso nós notamos porque nós estamos comparando a vista superior com a vista frontal. Tá? Na vista frontal não temos a ideia, né, completa do desenho. Então precisamos analisar junto com a vista superior, né, para podermos ali então entender aonde foi executado esse corte. Tá? Então é muito importante isso. Aqui no segundo modelo também. Tá? Nós temos aqui uma região que abrange, imaginamos um corte sobre esse furo, tá? E um outro sobre esse outro furo quadrado. Ok? Então a ideia é, né, representar mais de um corte, aliás, indicar, né, um corte com desvio, ok? E representar numa única vista. As duas imagens aqui, né, são exemplos desse tipo de corte composto por planos paralelos, tá? São planos paralelos. E ainda tenho como fazer outras maneiras, né? Eu posso ter mais de um corte paralelo. Vejam esse exemplo aqui. Nesse exemplo do corte AA, ele tem três, né, posições diferentes, tá? Então é um corte composto também. Porém, ele pode ser um corte composto, né, por partes não paralelas, como é o caso, né, desse exemplo aqui, que entre, né, as regiões imaginadas no corte, né, eu tenho um desvio em ângulo, tá? E essa imagem já fica um pouco mais complexa de se analisar, justamente por causa desse plano concorrente. Então, plano concorrente simplesmente significa que eles não estão alinhados, mas estão unidos, tá? Então, eles estão ali, né, tendo um ponto de interseção, tá? Um ponto de junção entre esses planos, formando um ângulo. Então, eu posso fazer vários tipos de planos compostos concorrentes e também vários planos paralelos, tá bom? Também vimos aqui o caso do meio corte, tá? Nós vimos na última aula, ok? E nós vimos que tem uma característica ali de peças com modelos simétricos e, né, tanto na longitudinal quanto na transversal, tá? E tem uma característica, algumas regrinhas, né? O meio corte, né, normalmente ele é feito ou à direita, né, quando os objetos, né, permitem ali fazer esse meio corte, ok? Repare que nessas duas imagens aqui, né, nós temos elementos aqui que, se imaginado o corte ao centro aqui, ó, tá, eles ficariam com partes iguais, ou seja, são simétricos.
Então, um outro detalhe do meio corte é que sempre haverá no centro da peça, tá, uma linha de simetria. Tá? A linha de simetria, né, é a linha traço ponto normal. Tá? E essa linha de simetria ela vai fazer parte da representação também. Tá? Então, imagine que vai ter extraído somente metade da peça, né, ou do modelo que estaremos analisando. Ok? Outro detalhe também do meio corte, se ele for representado, né, é muito comum, né, essa representação em meio corte em peças cilíndricas, tá? No caso desse exemplo aqui. E flanges também, porque elas, né, são peças simples que têm realmente esse, né, esse perfil de simetria. Uma outra regra é que sempre vamos encontrar a representação do corte para baixo. Então, ou vai ser à direita, né, da vista, tá? Ou vai ser abaixo, tá? Na frontal, né, ou na lateral, poderia ser na superior, mas é mais, né, não é tão comum, ok? Aqui nós temos nesse exemplo que até colocaram a vista superior, mas se vocês pensarem bem, como essa peça é cilíndrica, né, se eu omitir essa parte aqui, ó, eu já tenho todas as informações também, tá? Na verdade, essa parte aqui, né, o único detalhe que, né, colocaram aqui é por causa desse ressalto, tá vendo? Tem um ressalto aqui. O resto das informações nós temos aqui, ó. Nós temos essas informações. Até dá para ver o ressalto também na vista, né, lateral. Então temos aqui, ó, vista lateral, tá bom? Na vista superior, tá? E aqui na vista frontal, tá? O corte foi representado aqui na vista frontal, ok? E a indicação dele poderia ser feita aqui, né, nessa parte. Porém, comentei também que no meio corte muitas vezes se omite a indicação, tá? Então, se não houve indicação, eu não coloco, né, escrito embaixo corte A, ok? Não é necessário nesse caso. Vocês viram que dentro do próprio corte tem algumas, né, regrinhas, ok? E também vimos por último, né, o corte parcial, tá? O que é o corte parcial, né? Imagine a ideia de uma peça, ok? Que você está ali, né, necessitando representar somente uma pequena parte de um elemento interno, ok? Então pode ser um furo, né? Pode ser um ângulo, como é no caso desses dois exemplos aqui, tá? Então eu utilizo, né, a linha de ruptura, né? Também já estudamos, né, os tipos de linhas, né? Lembram lá? Nós vimos linha contínua, né? Linha tracejada para elemento oculto, né? Vimos a linha traço ponto, que é a linha de simetria, e tem a linha sinuosa, tá? Ou a linha zigue-zague, que é um indicativo de ruptura. Também essa ruptura, né, é uma coisa imaginária, tá? É como se nós tivéssemos, né, uma visão interna da peça. O que ela vai fazer? O intuito dela é o mesmo do corte, tá? Que eu tenha a visibilidade ali de linhas contínuas, tá? Então eu vou ter linhas contínuas e eu posso utilizar essas linhas para fazer a cotagem, ok? Então, linha de ruptura ou a contínua estreita, tá? Ou a zigue-zague estreita também. É como se fosse uma linha à mão livre, ok? Ela não pode ser, né, retilínea ali para não confundir com nenhuma aresta, tá? Beleza? Então o corte parcial, da mesma maneira que, né, os outros cortes, podemos encontrá-lo ali na vista lateral, né, ou na vista, né, superior também, ok?
e normalmente ele, como meio corte, né, ele não tem indicação, tá? Se não tem indicação, nós não escrevemos nada, só representamos com as rachuras, ok? Então, nós vimos muito sobre, né, rachuras, mas tem um outro, né, vamos verificar algumas atividades, né, para ver se pela rachura, ou seja, pela visão da rachura, nós identificamos qual que é o tipo de corte. Então a ideia hoje é a gente fazer algumas atividades. Como que vai ser a nossa dinâmica? Tá? Eu vou trabalhar, né, algumas imagens, duas por vez, e nós vamos identificar o tipo de corte, tá? E em qual vista eles estão. Então, o corte, só para a gente relembrar, temos o corte total. Nós vamos saber se esse corte é um corte total, se é um corte composto, tá? Se é um meio corte ou se é um corte parcial, tá bom? Então já vamos começar por essas duas imagens, ok? Ah, e claro, as vistas. Vista frontal, vista lateral e vista superior, tá? Vamos lá? Então, imagem 1, né? Nós vemos aqui a parte rachurada, tá? E vemos que essa parte rachurada está abaixo de uma linha traço ponto, correto? Não tem indicação de corte, tá? Mas também aí ficaria fácil, né? Temos a figura 2 aqui, entendeu? Que também tem uma linha de simetria, ok? E tem uma parte rachurada aqui. Então nós sabemos que são, né, dois cortes que estamos, né, analisando, tá? Já pensaram aí que tipo de corte é? Essa tá fácil, né? Nós acabamos de revisar. Essas duas imagens são meio corte, tá? E as vistas? Vamos dar um tempinho também para vocês analisarem que vista que está sendo representado o corte, né? No caso aqui, né? Sempre que nós estamos trabalhando à direita, tá? Ok? Então temos aqui, ó, à direita, né? Nós temos aqui a vista frontal com a representação, tá? Então, vista frontal está representado o meio corte, tá? E aqui também está representado na vista frontal, tá ok? Mais um exemplo para a gente fixar bem esse conteúdo. Vamos lá, né? Duas imagens, identifique o tipo de corte e também as vistas, tá? Aqui dá para perceber que ambos têm somente duas vistas, tá? A primeira imagem, tá? Então temos aqui duas vistas e a segunda imagem também temos duas vistas. Bem, a princípio, notem que eu tenho aqui também uma linha de simetria, né? Mas aqui eu também tenho linha de simetria. Linha de simetria não quer dizer que sempre vai haver corte. Só indica que tem uma simetria na peça. Ok? Já deu para descobrir? Então vamos lá. Resposta então, né? A primeira peça é um corte total, tá? Mesmo tendo essa linha de simetria, e está na vista frontal, tá? E no segundo caso, nós temos um corte parcial. Note que eu tenho uma linha sinuosa aqui, né? Bem nessa parte, tá? Ok? Então, somente uma parte que foi representada em, né, em corte. E é a vista lateral, né? Vista lateral esquerda, porque aqui nós temos, né, ao lado, né, esquerdo sempre a vista frontal. E a lateral fica na direita. Tá ok? Pessoal, é bom a gente sempre, né, ressaltar bem essa terminologia para fixar, né, porque possivelmente, né, alguns podem ter dificuldades e outros podem ter mais facilidade, né, com esse conceito, tá bom? E também para deixar também a aula gravada para vocês aí, né, quando puderem assistir, beleza? Mas vamos lá,
né? Mais dois exemplos aqui, né? Vamos analisar esses dois exemplos. Então, primeiro caso, tá? Esse caso aqui, temos também duas vistas, tá? Reparem, né, que toda a peça aqui, apesar de ter a linha de simetria, está representada com as rachuras, né? Rachuras, a parte sempre maciça, tá? Ok? E a parte branca, a parte vazada. Isso já me dá uma ideia aqui, ó. Porque onde é a parte vazada nessa primeira imagem? Os furos. Aqui tem uma parte com furação, aqui tem uma parte com furação e aqui também tem uma parte com furação. Do outro lado, né, na segunda imagem, né, ou no segundo, né, desenho, né, que nós temos aqui, nós vemos um tipo de linha característica também de ruptura, né, que é as linhas sinuosas, né? Então, nesse caso, nós temos no primeiro corte um corte composto e já podemos dizer que é um corte composto e paralelo também, tá? Representado na vista frontal, tá? E no segundo caso, nós temos um corte, respectivamente, né, considerando linha de ruptura, é um corte parcial, também na vista frontal. Ok? Claro, nesse caso aqui, também temos na vista lateral uma representação. Então, são duas representações de corte parcial, tá? Uma para a vista frontal e outra para a vista lateral. Então, isso também é permitido, né? É muito, aliás, comum também, tá? Depende da peça, ok, pessoal? Então, esses exercícios foram para a gente, né, recapitular e até mesmo finalizar esse conteúdo de corte, tá? Porque agora nós vamos entrar aí, né, numa outra questão e vocês vão perceber que sempre vai ter um pouco de relação com o que vimos anteriormente, tá? É o caso aqui, né, da identificação dos tipos de materiais no desenho. Por quê? Até agora nós vimos que nos cortes nós se utilizamos da rachura. Mas coisa que vocês têm que saber é que a própria rachura, né, ela pode indicar o material. Tá? Mas antes disso a gente tem que entender como que nós utilizamos essas rachuras. Primeiro, né, a princípio nós vimos que são linhas paralelas, tá? Que formam ali, né, o contorno entre as arestas. Tá? Porém, dependendo da imagem, dependendo da projeção, nós temos que mudar o ângulo dela. Tá? Então, normalmente, entendeu? Existe uma regrinha, né, para se evitar que elas sejam paralelas com arestas de contornos. Tá? Então, imagine essa primeira peça aqui, ó. Essa face, né? Eu tenho que, né, as rachuras, né, possuem linhas que estão paralelas com uma das bordas de contorno. Isso pode induzir o nosso cérebro a fazer um erro de leitura no desenho, tá? Por isso que não é recomendado. É recomendado que se utilize um ângulo que possivelmente não pegue nenhum, né, dos elementos que estão aí, né, no contorno, ok? Como está nesse exemplo e nesse exemplo aqui, tá? Então, vendo que dependendo do ângulo, tem que inverter também, né? Não somente a direção do ângulo, mas o próprio ângulo, né? Aqui, por exemplo, né, eu tenho uma direção, né, e aqui, nesse exemplo abaixo, eu também tenho outra direção. Ambos seriam errados, mesmo sendo ângulos diferentes. Por quê? Um alinha com essa borda, né, e o outro, né, alinha com essa outra borda. Tá? Perceberam aí? Então existe esse detalhe no desenho, tá bom? E dessas rachuras, né, nós podemos tirar, né,
tipos de materiais. Alguns exemplos que nós temos aqui. Tá? Por exemplo, essas linhas paralelas, né, de distâncias contínuas, normalmente são representação de metais. Tá? Por isso que utilizamos somente elas até agora. Tá? Mas muitas vezes no desenho nós temos aqui representação de outros materiais. Imagine, por exemplo, que estamos, né, trabalhando o desenho de uma estrutura metálica em campo, tá? Que vai ser montada sobre um terreno. Né? Eu posso ter uma representação só do terreno, tá? Com esse tipo de rachura. Ou posso ter, né, uma representação de uma estrutura com concreto, com esse tipo de rachura. Né? Ou posso estar trabalhando num projeto ali meio que arquitetônico com madeira, tá? Ou até mesmo com líquido. Existem essas e até mesmo outras, tá? Rachuras que podem ser utilizadas no desenho, porém a mais comum no desenho mecânico é essa daqui que nós já vínhamos trabalhando, né? Que é as rachuras com riscos, né, paralelos, tá? De mesma, né, distância, tá bom? Ok? Quando se falamos também em rachuras, né, um outro recurso, né, é quando eu tenho uma peça de uma área muito grande, tá? Então olha só, imagine essa ilustração abaixo, ok? Onde a gente colocou as rachuras somente nos contornos do desenho. Imagine essa mesma peça com a rachura completa. Concorda que, né, ficaria até meio estranho porque a peça é muito grande? Tá? Então, se eu completasse toda essa região aqui que está em branco, né, com rachuras, né, primeiramente eu estaria ali, né, criando ali elementos que poderiam atrapalhar a peça, né, e seria um desperdício também, né, de tinta para impressão, né, ficaria estranho, tá? Notem que essa peça, um outro detalhe dela também, é que nós temos uma linha zigue-zague identificando uma ruptura, ou seja, essa peça é maior que o que está representado. Né? Na verdade, nesse caso aqui, qual que é o intuito do desenho? Tá? O intuito do desenho é demonstrar que há aí uma junção de elementos. Né? Então poderia ser aqui, por exemplo, concreto. Em vez de ser, né, esse perfil aqui, poderia ser um outro tipo de rachura, indicando um outro material. Tá? Poderia ser indicando concreto, por exemplo. Okay? Um outro detalhe, né? Poderia ser que eu vou até mudar a cor aqui, né? Para vocês verem. Né? Muitos desenhos a gente coloca uma indicação, né? Por exemplo, det, né? Det significa detalhe, tá? E põe um círculo na peça. Por que acontece isso? Né? Normalmente também vem uma letra, né? Det-A, por exemplo. Pode estar escrito uma palavra inteira, como detalhe A. Tá? Det, né, é a abreviatura de detalhe. Tá? Então, det-A ou detalhe A. Aí você vai procurar nas bordas do papel, né, do desenho, vai ter lá um círculo bem maior, tá? Onde vai estar representado esse parafuso aí, né? Tem um parafuso aí, né? Vai estar representado esse parafuso de uma maneira maior com as cotas, tá? Vai estar representado com as cotas porque ali não tinha, né, um espaço adequado para se fazer a cotagem, entendeu? Se não tivesse det, o que vai ter? Vai ter a indicação de um número de outro desenho, tá? Então, o que eu estou começando a abordar agora, pessoal? Vocês perceberam que eu já estou dando uma dica um pouco mais prática da leitura do desenho? Nem todas as informações vocês buscam no mesmo desenho.
muitas vezes a informação que nós procuramos está em outro desenho. Então, eu vou procurar não o detalhe nesse mesmo desenho. Vou analisar o número, né, que vai estar mostrando aí no desenho e vou procurar aquele desenho num outro papel, tá? Numa outra prancha que nós chamamos aqui, tá bom? Bem, não se preocupem aí, né? Eu sei que vocês podem estar com algumas dúvidas, né? Ainda, né? Nós temos aí, né? Bastante detalhes aí da teoria para verificar, né? E eu vou trazer aí, né? Mais exemplos, né? De desenhos e vocês vão se habituando, se acostumando com a leitura, tá bom? Mas quando a gente aborda um contexto novo, né, que vocês, né, podem ficar um pouco mais, né, ou perdidos, né, ou com dúvidas, tá? Mas não se preocupem, tá? A gente sempre vai recapitular, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, né, ainda falando da identificação de materiais, né, e das rachuras, é interessante que se eu tenho, né, uma representação de uma montagem, então notem esse detalhe aqui, ó, né? Já tenho aqui, né, a junção de vários elementos. Então nós temos aqui, ó, uma peça, temos duas peças que é o parafuso, temos mais uma chapa, temos uma outra chapa, né? Aí temos uma porca e também temos uma arruela. Então, na mesma imagem, no mesmo desenho, nós temos 6 elementos diferentes. Eu poderia ter um desenho para cada um. Um desenho só para parafuso, um desenho só para arruela, um desenho só para porca, um desenho só para a primeira chapa, um desenho para a cantoneira, tá? Mas muitas vezes eu preciso mostrar como que é a montagem e não a peça final ali, como ela vai ser executada. Para quem vai executar a dobra numa cantoneira, eu preciso só da foto da cantoneira. Para quem vai criar uma rosca no parafuso, eu só preciso ter a foto do parafuso, ou a imagem, ou o desenho do parafuso. Tá? Para quem vai fazer uma inspeção numa arruela, eu só preciso ter a foto e as dimensões da arruela. Tá? Mas você pode inspecionar uma montagem. A área de inspeção de qualidade é muito ampla. Você pode atuar desde a parte de inspeção de materiais no recebimento, como a inspeção do processo. A qualidade acompanha do recebimento, durante o processo e a parte de finalização também. Tá? Ok? Então, o desenho técnico vai ser requisito em todos. Só que algumas vezes ele diferencia por causa disso. Pode ser uma peça simples ou pode ser uma montagem. Tá bom? Então vamos verificar alguns detalhes ainda. Né? Esse alinhamento, né? Se eu vou ter que fazer uma leitura do desenho, algumas regras também aqui é quanto ao alinhamento das cotas que nós vamos colocar. Pessoal, não se preocupe, ainda vamos abordar profundamente cotas, tá bom? Mas as cotas não podem estar alinhadas a essas rachuras. O ideal é que sejam feitos, né, de uma forma também diferenciada, perpendicular, tá? Mesmo se elas estiverem para o lado, né, vazio, ou seja, para o lado que não está representado as linhas, tá? Ok? São regras que ajudam ali na interpretação visual do desenho, tá? Se vocês perceberem. Não são regras à toa mesmo, tá? São algumas dicas bem legais. Ok? Pessoal, né? Então a novidade foi, né, nós falarmos desses tipos de materiais, tá? E na próxima aula, né, nós vamos aprofundar, né, num tópico que seria semelhante ao corte, só que tem uma outra terminologia. É a seção, tá? A seção, né, eu já vou antecipadamente falar aqui um pouquinho do que é, só para a gente já ir finalizando a aula de hoje, tá? Se no corte, por um lado, né, nós vimos que nós vamos imaginar a peça cortada para representar
o interior dela, o intuito é representar um furo, né? Um elemento ali interno, né? Mas que seja a parte, tanto a parte maciça, né? Que é a rachura, quanto a parte, né? Vazia, que seria o furo, tá? Porém, às vezes eu não quero saber dessa parte vazia. Eu quero saber só da parte maciça. Aí o recurso é omitir toda a parte que não é referente àquele plano de corte. Tá? Ou seja, eu vou transformar o meu corte numa seção omitindo todas as partes vazias. Só vou colocar a parte maciça. Então notem a diferença na mesma peça aqui. Ó. Se eu falasse que é um corte, né, seria dessa maneira. Se eu falo que é uma seção, eu vou omitir todas as arestas das partes vazias, tá? Ok? A princípio, para quem entender o corte, vai ser fácil entender seção, porque o resto é igual. A indicação é a mesma, ó, do mesmo jeito que eu indiquei o corte, também vou ter a indicação da seção, tá? A seção pode ser indicada numa das vistas, tá? Ou posso ter várias seções, tá? Então, numa mesma seção aqui, né, a gente vai analisar a parte atingida pelo corte, ok? Normalmente eu preciso saber realmente ali, né, o detalhe daquela posição e não dos elementos internos. Ou seja, depende de cada caso, né, gente? Então, imagine esse caso aqui, tá? Eu tenho uma indicação aqui, tá? Essa indicação me dá um corte, certo? Essa mesma indicação do corte, tá? Eu posso transformá-la, porque o que tem elemento interno aí? Não tem elemento interno, tá? Eu não precisaria de um corte. Eu precisaria, sim, somente analisar a seção. Então, quando eu analiso somente a seção, tá? Fica mais fácil até mesmo de colocar os detalhes, que é a cota. Fica muito mais fácil, ok? Então, a mesma peça que eu representaria em corte, ficaria complexo ali para colocar as cotas, tá? A não ser que faltou colocar alguma cota na outra vista, porque lembrando, né? Aqui nós estamos trabalhando com uma vista frontal, é sempre bom recapitular, né, gente? E com a vista lateral esquerda, tá? Então pode ser que faltou algum elemento de cota, né? Aí eu colocaria o corte, né, normal. Mas se eu precisava só analisar a parte realmente do corte, né, eu utilizo a seção, tá bom? Ok? E, né, tem algumas regrinhas para se fazer várias seções ao mesmo tempo. Então notem que aqui, ó, eu não tenho uma vista, né, do mesmo padrão que nós vimos até agora. E como que eu sei disso? Por causa dessa linha aqui, ó. Tem uma linha aqui, ó, que é uma linha traço ponto de simetria. Ou seja, aqui na verdade eu só tenho uma vista frontal, tá? Eu não tenho a vista, né, superior ali e nem a vista lateral. Na verdade, né, eu transformei a minha vista lateral somente em seções, tá? E essa linha indica aonde é a região do corte. É como se nós imaginássemos três cortes, olha só. E esses três cortes nós vamos representar aqui, né, nessas posições orientadas pela linha traço ponto. Mas essa é uma das maneiras da gente representar a peça. Por quê? Né? Eu tenho várias formas de representar a seção. Uma outra maneira é colocar alinhado em outra linha de simetria. Só que, porém, se eu fizer dessa maneira, eu vou ter que fazer as indicações, tá? Aonde que eu vou imaginar o corte. Tá? Dessa maneira, as indicações seriam a própria linha que está aqui. Tá? É uma outra maneira de representar a mesma peça. Qual que está certo ou errado? Ambas dá para entender, ok? Então não tem o certo ou errado nesse caso, tá bom? E nem o mais indicado ou o menos indicado, tá?
Eu acho interessante esse jeito aqui acima. Por quê? Né? Economiza ali a gente fazer essa relação de A, B e C. Já dá para entender. Mas pode ser que vocês estejam mais habituados com as indicações. Então, optem por esse tipo. Na verdade, o projetista, né, quem vai achar a melhor forma de representar o objeto, que é o modelo, tá bom? Então nós vimos aqui duas formas de representar a seção, tá? Tem outras formas? Tem, né? Tem uma forma, né, que essa daqui também não é errada, tá? Porém, eu acho um pouco mais complexo de interpretar, que é colocar dentro da própria peça, tá? Acaba aparecendo um corte na peça, né? Como se fosse. O que vai distinguir? É com uma linha fina, tá? Então, o corte dentro da própria peça é mais raro da gente encontrar. Por quê? Porque a gente pode fazer de um jeito diferente. A gente pode colocar dentro da própria peça, mas com umas linhas de ruptura, né? Aí ficaria mais fácil de saber que é um corte, tá? Então vocês viram que a seção é um pouco mais complexa, tá? Eu antecipei, né, um pouco mais para vocês, né? Mas a gente vai recapitular bem esse assunto na aula que vem, tá bom? Então, para a aula de hoje, tá? Eu agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Quem participou no chat, né? Obrigado aí, né? Nossa aula aí, né, vai estar disponível no nosso canal, tá? Vocês vão poder assistir com calma, rever um pouquinho desse conteúdo, tá? E na próxima aula nós retomaremos, né, com, né, esses novos conteúdos. Então, sempre a gente vai intercalar, né, essas revisões assim, né, para ajudar vocês aí, né, a recapitular, né, e a, né, finalizar, tá? Ok, já estamos praticamente ali, né, em mais de 50% do nosso conteúdo, tá ok? Então nós vamos finalizar todos esses fascículos, tá, de desenho técnico para depois, né, abordarmos outro assunto, tá ok? Aí a nossa coordenação vai passando para vocês aí, ok? Beleza, pessoal? Então, agradeço aí a presença de vocês, ok? Deixo aí meu boa noite, né, ou boa tarde para quem está aqui, né, assistindo aqui no país. E, né, bons estudos aí. Fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Bem, fiquem com Deus, né, e até a próxima aula, beleza?